Olá pessoal, tudo bem? Pastor Aguinaldo falando. Resolvi gravar aqui um resumo da aula de hoje, a aula 6 da Carta de Paulo à Igreja de Roma. Ela servirá como reforço para aqueles que participaram da escola bíblica, bem como para aqueles que não conseguiram participar da aula. E, na medida do possível, gravarei também as aulas anteriores, a 5, a 4, a 3, e aí vou disponibilizando assim na medida em que eu for conseguindo gravar. Tá bom? Então vamos lá, você que não pôde participar, ou você que participou, procure aí abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 2, e leia. Se puder, dê um pause no vídeo, leia do versículo 1 ao versículo 11. Depois você volta, tá bom? Se puder, faça essa pausa. E aí depois você volta e continua. Pois bem, o objeto de estudo de hoje é capítulo 2, dos versos 1 ao 11. O tema é os críticos moralistas sob julgamento, considerando que, como já falamos anteriormente, nosso livro base das aulas, evidentemente com as adequações necessárias, é o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, um livro da editora Agnus chamado Romanos, o Evangelho segundo Paulo, ok? Então, quem quiser adquirir esse livro vai fazer uma boa aquisição. Tá? Então, vamos lá. A Carta de Paulo à Igreja de Roma, aula 6, os críticos moralistas sob julgamento. Abertura. Vamos só lembrar uma coisa aqui. Versículo de abertura, perdão, é o versículo 1 do capítulo 2, que diz assim, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, observe o seguinte, só para lembrar, nós estamos falando aqui de um apontamento, como essa mão que aparece aí com esse dedão apontando para você. O que acontece? Na aula anterior, nós falamos sobre a degradação da sociedade gentílica, isto é, os não-judeus, que caíram, né? Mesmo tendo a revelação de Deus, eles rejeitaram essa revelação e estiveram na mira da ira de Deus, que os entregou a toda sorte das suas próprias depravações. Não há outro castigo maior, né, outro juízo maior do que deixar o homem viver das suas próprias escolhas. Então, depois eu vou gravar a aula 5 e aí você vai poder se inteirar disso, né, das aulas anteriores. Então, agora, a questão que ele diz o seguinte, o que Paulo, só relembrando, ele abre a carta aos Romanos, ele não fundou a Igreja de Roma, ele não conhecia a Igreja de Roma, só relembrando alguns pontos aqui, e ele vai abrir a carta se apresentando como escravo, como servo de Cristo, como aquele que leva o Evangelho de Deus. Nós justificamos estas coisas todas, ele que se apresenta como apóstolo e defende, e nós mostramos porque Paulo é apóstolo, diferentemente do apostolado de hoje, nós não cremos no apostolado de hoje, nós cremos no apóstolo, o apostolado lá na igreja primitiva, e justificamos isso, e ele dá algumas características do evangelho, e depois ele começa a falar da degradação, do pecado, da condição humana, e ele trata primeiro da sociedade gentílica, ou seja, aqueles que não eram judeus, né? Todas as outras nações, com exceção do povo judeu. Então, ele retrata isso e agora ele vai abrir o capítulo 2 dizendo o seguinte, olha, se eles são pecadores, pense o seguinte, você que julga os outros é indesculpável também, porque você condena no outro aquilo, condena você mesmo, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Essa é a questão. Então, observando lá os judeus, ou pode se considerar também os moralistas de todas as épocas, de uma forma genérica, porque é possível entender isso, mas como a maior parte dos teólogos aí defende que ele está falando com os judeus, nós vamos nessa visão. Mas a aplicação serve para os moralistas, legalistas de qualquer época, de qualquer tempo. Então, olha que interessante, né? Você que julga, naquilo que você julga os outros, você julga
a si mesmo. Agora ele está falando com os judeus. O que é importante destacar aqui? O fariseu que orgulha-se em cada um de nós. Esta é uma aplicação pessoal, contextualizada para a nossa vida, para a gente entender bem essa questão da carta, porque ela é histórica, reflete a um momento, a um tempo, a uma situação, a uma orientação, a uma doutrina que se aplica em todas as épocas para todos os cristãos. Então, o fariseu que se orgulha em nós. Verifique que aí, nessa tarja azul do slide, aparece aí as referências Lucas 18, do 10 ao 14, Mateus 23, do 1 ao 7, depois versículos 13 e 14 subsequente, para entender qual é este cenário que Paulo está visualizando, que é o mesmo cenário que Jesus tratou. Jesus lutou muito contra a hipocrisia da religião, um legalismo desnecessário que não gerava o principal da religião de Deus, que é o amor, que é a misericórdia, que é o cuidado. Então, vamos ler aí, só para contextualizar, nós vamos ler aí Lucas 18, do 10 ao 14. Diz assim, olha, 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Então, esse é um ponto interessante, né? Precisamos observar para não cairmos também nesse mesmo caminho. Imagina, por exemplo, quando nós, na nossa, talvez, religiosidade, e não no exercício do cristianismo, mas numa religiosidade, olhamos para um morador em situação de rua, para um dependente químico, para uma outra pessoa e a condenamos ao invés de amá-la. Isso é um desafio profundo ensinado por Jesus, e Paulo está olhando aqui para essa situação e mostrando a situação e essa degradação da humanidade, da sociedade gentílica e judaica, tanto para aqueles que receberam a revelação natural de Deus, quanto para aqueles que receberam a revelação especial através das Escrituras. Então, uma coisa é você não fazer e viver uma vida com Deus puramente. A outra coisa é condenar quem não faz, mas também não fazer. Uma outra referência é Mateus 23, do 1 ao 7. Ele diz assim, olha, então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Jesus falando. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Olha a recomendação dele. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto ele vos disser, contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Porquanto não praticam o que ensinam. E ele segue, eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, no entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes mais longas. Bom, até aqui, depois você pode meditar lá, diretamente, vai lá em Mateus 23, e você vai ter contato com essa situação, com esse cenário. Lá no verso 13 ele vai dizer: ai de vós, doutores da lei, fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Então, Jesus está pegando aqui firme, pegando pesado contra aqueles legalistas que instituem uma religião que exige muito dos outros, mas eles mesmos não cumprem. Julga quem não faz, mas não fazem. Veja se você consegue observar isso no nosso tempo, nos nossos dias. Parece que é tão atual, e é de fato tão atual. Então, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. E aí ele vai seguir. Nós vamos dividir aqui, depois em 2 blocos, mas antes de entrar, observe essas questões. A culpa dos gentios, o que Paulo está colocando é o seguinte, olha, vocês que são judeus, que apontam a culpa dos gentios,
entendam que não significa a inocência dos judeus, não significa a sua inocência, ou seja, a culpa dos gentios não significava inocência. Pense na nossa vida e na vida do outro. Quando nós apontamos um erro na vida do outro, não quer dizer que imediatamente somos inocentes por mostrar a culpa do outro. Então, marca isso é bem importante. A outra, que era, naquele cenário, uma característica muito comum dos judeus em julgar os gentios por causa da sua perversão moral e religiosa. E o ponto 3, eu quero que você observe com atenção. Os gentios praticam coisa que sabem ser errada. Aí está um S a mais aí, perdão, que sabem ser errada e aprovam o outro ou os outros que praticam a mesma coisa. Ou seja, eles erram e apoiam os outros que erram igual. Ao contrário, os judeus e os moralistas de todas as épocas praticam as coisas que sabem ser erradas, mas condenam os outros que agem da mesma forma. Ou seja, você não pode fazer isso, embora eu faça. Então, olha que cenário de hipocrisia e totalmente contraditório com a base do Evangelho de Cristo. E Paulo está chacoalhando aí todos diante dessa situação. Esse é o pecado da hipocrisia. Peço que releve aí alguns erros ortográficos dos slides, mas, enfim, isso não vai prejudicar o andamento aqui da nossa aula. Agora eu vou dividir em 2 blocos. O primeiro é do verso 1 ao 4 e depois do 5 ao 11. Dos versos 1 ao 4, você pode ler aí na sua Bíblia, eu vou fazer aqui a leitura, e está aí no slide também, pela versão NVI. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Você que julga, parece que tem um excesso de vírgula aí, né? Mas eu copiei lá da Bíblia Online. Então, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então vamos versículo a versículo? Olha lá. E aí eu quero que você fique com a caneta na sua mão para fazer algumas anotações na sua Bíblia. Isso ajuda muito no exercício do aprendizado, no exercício da fixação daquilo que foi ensinado. Isso é bem interessante. Esse ato de mover a página, de riscar, ele tem um efeito pedagógico interessante. Então vamos lá, no verso 1 do capítulo 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, observe aí no slide e grife essa parte, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Qual é a primeira lição para nós aqui? Olha, não há religião mais fingida, mais maléfica do que aquela que busca condenar nos outros e as falhas que perdoam em si mesma. Falhas que eu acuso o outro e perdoo em mim provoca uma religião falsa, uma religião fingida e, no pior cenário, maléfica. E o que é importante? A ausência, observe bem o que está escrito aí no slide, a ausência dos erros dos outros nas nossas vidas não constitui virtudes, mas apenas que não erramos igual. Observe o seguinte, de você para uma outra pessoa, quando você olhando para uma outra pessoa, você observa nela uma série de erros que ela comete, mas que você não comete. Quando você julga e aponta esses erros, não significa que há em você virtudes. Na melhor das hipóteses, que você não tem os mesmos erros, mas não significa virtudes. Isso aí é muito importante observar da perspectiva cristã. Verso 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Então, grifa aí, ó, dá uma olhadinha no slide, grifa aí, conforme a verdade. Por que conforme a verdade? Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Porque aos olhos de Deus, o homem não é aquilo que ele sabe, que ele conhece, ou que ele diz de si mesmo, mas é aquilo que ele faz de fato. Por quê? Porque Deus é fiel a si mesmo, a sua verdade. Ele é a verdade. Deus é a verdade.
Então, não é o que pensamos acerca de nós mesmos que vai nos justificar diante de Deus. Depois, à frente, nós vamos falar mais sobre isso. O que justifica, o que vai considerar diante de Deus, ele vai olhar para nós e vai nos avaliar, aplicar o seu juízo conforme a sua própria verdade, a verdade dele, a verdade de Deus. O que é importante esclarecer? Não quer dizer que Paulo aqui está se opondo ao senso crítico, que devemos abrir mão, não olhar o erro do outro. Sim, nós devemos reprovar tudo aquilo que está errado, que é contrário à vontade de Deus, no outro e em nós principalmente, mas é preciso sair, correr do hábito de condenar o outro sem corrigir a nós mesmos. Esse é o mais importante, sem ficar apontando erros que não se consertem em nós. Lembra de um ensino de Jesus? Como você quer tirar a trave do olho do outro se não tira da sua própria? Então, são as lições que Cristo já havia ensinado e aqui Paulo trata com mais detalhe, inclusive, alguns pontos. Verso 3, assim quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Observe que na aula anterior, quando se fala acerca do juízo de Deus, o que é que Deus faz ali com aquele povo obstinado, com aquele se entregaram à idolatria, se entregaram a todo tipo de erro. Se você voltar no capítulo 1 e ler do verso 24 ao 32, você vai observar que a forma de Deus aplicar o seu juízo é entregando aquele povo às suas próprias, aos desejos aos desejos da carne. Veja, por exemplo, no verso 24, por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual. Eles viviam nisso. Então Deus falou, não, vocês querem viver nisso? Então viva nisso. Então Deus entrega, aquela sociedade gentílica vai se degradar vivendo as suas próprias escolhas. Deus não foi lá dizendo, a partir de agora vou soltar raio, vou incendiar. Não, ele está dizendo, olha, tudo aquilo que eu mostrei de mim mesmo foi para que vocês me reconhecessem e tivessem uma vida mais virtuosa com Deus, mas se vocês escolheram esse caminho, então ele entregou aos caminhos que eles escolheram e foi a degradação total. Volta lá, se você tiver dúvida, dá um pause, volta no capítulo 1 e lê do verso 24 até o verso 32. Você vai verificar isso. E só que aqui ele está dizendo o seguinte, mas vocês que estão aí apontando os erros dos outros e porque tem a lei estão se achando acima, saiba de uma coisa, vocês também não escaparão do juízo de Deus. Da mesma forma que para aqueles lá, Deus aplicou o juízo, os entregando aos seus próprios desejos, aqui, ainda que não seja aquele conhecedor da lei, talvez sofra aquele juízo temporal, mas está acumulando para o juízo do último dia, para o grande dia do Senhor. Então, olha, os críticos moralistas que praticam os atos errados, que condenam nos outros, têm uma falsa segurança em relação ao juízo divino. Veja se isso no nosso contexto ou no contexto atual é verdade. Quando uma pessoa se absorve da sua religiosidade, passa a condenar nos outros erros que tem em si mesmo e acha-se livre de todo e qualquer juízo de Deus. Não acredite nisso. Ainda que não se sofra as escolhas temporais, porque o juízo de Deus ele é temporal e é também para o fim do tempo, ou seja, ele acontece na história e acontecerá no último dia. Então é o seguinte, olha, aqui, ainda que os crentes não sofram juízo de suas escolhas como os não crentes, que talvez se entregam a muitas perversidades, que pelo menos o religioso procura evitar, mas mesmo estes não escaparão da prestação de contas no dia do juízo. Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, ou seja, da bondade de Deus, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? O traço saiu acima da linha, mas você deve grifar aí
esse trecho, olha, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Aqui é uma questão de perspectiva teológica. Esse entendimento é muito importante para a nossa vida cristã. O erro de interpretação da bondade de Deus tem levado muitos a uma certa, enfim, a um liberalismo desenfreado, ou seja, a bondade, o amor, o cuidado, a bondade, a tolerância e a paciência de Deus conosco é um chamado para o arrependimento, é um privilégio em termos tempo para se arrepender. Não é uma licença para continuar nos erros e ainda julgando os outros. Ou seja, Deus é bonzinho, Deus é tranquilo, Deus é de boa, Ele não vai castigar, não vai cobrar por isso, não. Então, é um engano, é errado observar dessa forma. O amor, a bondade, a tolerância, a paciência de Deus é um privilégio, mas é um chamado ao arrependimento, não uma carta assinada para fazer o que quiser. É um erro entender dessa forma. Tá? Então, é falso o pensamento de que Deus é tão rico em bondade, tolerância e paciência que é incapaz de disciplinar, castigar a quem quer que seja. Deus é justiça. Deus é amor. Sempre precisa observar dessas duas perspectivas. Emanam daí a ira, a misericórdia, mas todas as coisas convivem em perfeito equilíbrio com a sua justiça e amor. Então, Deus é diferente desse pensamento dominante, às vezes, de que, não, Deus é tranquilo, Deus é de boa. Eu sei que Deus, a essência dele é amor, mas é um amor justo. Então, é importante achar que ele não vai castigar os erros ou disciplinar o erro é um equívoco. Bom, fechando esse primeiro bloco, nós vamos para o segundo bloco. Lembrando que eu estou acelerando aqui porque ele é um resumo daquilo que estudamos na aula. Evidente que quando está ali numa conversa mais solta, a aula rende mais, se explora mais os detalhes, mas aqui eu quero passar um panorama, um resumo. Legal? Então vamos ler aí do verso 5 ao 11. Se for necessário, dê pause no vídeo, vá lá, leia na sua Bíblia, leia, é importante ler 1, 2, 3, 4 vezes. Isso vai afixar na sua mente, você nunca mais vai esquecer. Vamos ler? Verso 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistirem em fazer o bem e buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade, que seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Esse versículo 11 é um versículo muito conhecido, ele é mais conhecido na versão Almeida, que diz porque para Deus não há acepção de pessoas. Às vezes aplicamos esse versículo em todos os contextos onde há uma certa divisão ou olhar preconceituoso, mas aqui ele está falando sobre a questão do julgamento de Deus acerca dos que pecam e dos que condenam o pecado dos outros cometendo os mesmos pecados. Então, este é o cenário. Vamos lá, versículo a versículo de novo. Versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, lembra que Paulo está falando dos judeus, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Aqui, Paulo já projeta aquilo que nós chamamos de visão escatológica, né? Aquilo que vai acontecer no fim dos tempos. Ou seja, vocês estão aí, têm a lei, têm conhecimento de Deus, mas ao invés de praticar o amor e a misericórdia, criam um legalismo, cobra dos outros aquilo que não faz. Então, olha, entenda o seguinte, que vocês continuando com essa teimosia, com esse coração obstinado, só vai acumular ira para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então, risca aí, ó, acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Como é que é isso, gente? Vamos fazer um estoque de ira? Em tese é isso.
Olha lá, novamente, contar com a bondade e a paciência de Deus, como se isso, tem um seu ali, tá demais, é como se isso fosse para permitir o pecado e não para haver tempo de se arrepender, é um sinal de endurecimento do coração. Gente, a bondade, o amor, a paciência, a tolerância de Deus conosco é um tempo precioso para que possamos rever, reposicionar a nossa vida em direção àquilo que Deus espera. Procure a Deus enquanto é tempo de encontrar. Procure a Deus enquanto é tempo de encontrá-lo. Então é o seguinte, olha, Jesus fala sobre acumular tesouro no céu. E aqui Paulo está falando sobre acumular ira, ou seja, a ira para o dia do julgamento. O fato da demora da volta de Cristo não quer dizer que ele não volte. E o fato de estarmos aqui bastante condescendente com as coisas erradas não quer dizer que elas não sejam cobradas porque o tempo passa. Então é importante que o arrependimento seja a base e o fruto da o arrependimento seja a base da retomada do caminho com Deus e o fruto seja uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva, o abandono de coisas que são contrárias à vontade de Deus. Verso 6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. É o contexto, né? Aquilo que já virou jargão, olha, a salvação é individual, a salvação é individual. Geralmente falamos isso, né? Quando lutamos muito para que uma pessoa persevere na fé e ela não quer perseverar, e aí jogamos como último momento, olha, salvação individual. Na verdade, nós estamos dizendo o seguinte, olha, não vou responder por você, não. A bem da verdade, é isso mesmo que acontece. Ou seja, esse é o princípio da justa retribuição. É a base da justiça de Deus. Cada um responderá por si. O pai não responderá pelo filho, o filho não responderá pelo pai, nem o esposo pela esposa, nem a esposa pelo esposo, nem o pastor pelas ovelhas, nem as ovelhas pelo pastor, embora juntos devem um encorajar o outro, instruir o outro. Cada um tem o seu papel dentro da igreja, dentro da vida com Cristo, dentro da comunidade da fé, mas cada um prestará conta de si mesmo. Como base aí, nós colocamos 14 referências que tratam acerca desse assunto, dessa cobrança, dessa retribuição individual daquilo que fizer. Sigamos. Versos 7 e 8. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Em algumas versões, e eu entendo que essa seria o melhor termo, se diz incorruptibilidade, incorruptível, quem busca ser incorruptível. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a justiça. Então, grifa aí, vida eterna aos que persistindo em fazer o bem. Então, por que é importante? Vem aí o conceito da perseverança, a doutrina, né, da perseverança, poderíamos dizer, daqueles que perseveram. Então, às vezes temos absorvemos de forma equivocada aquela frase, uma vez salvo, para sempre salvo. Né? Nós precisamos mostrar fruto da nossa salvação, é isso que a palavra nos instrui. Então, olha, para quem pratica o bem e se dedica à busca de uma vida honrada e incorruptível, terá a vida eterna, mas para os que rejeitam a verdade e se entregam à desobediência, colherá a ira e indignação. Ou seja, aquilo que fizermos terão consequências eternas, consequências eternas. Então, vamos aí acompanhando, vamos desenvolvendo o raciocínio. Versículos 9 e 10. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Então, olha, você risque aí, tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. A expressão primeiro para o judeu, depois para o grego, quer dizer que todos são alcançados, serão levados no tribunal de Deus, e todos darão conta das suas ações, darão conta das suas obras, e para uns, de todas as formas, as consequências são eternas. Para uns, tribulação e angústia, para outra, glória, honra e paz.
Então, o que é que nós devemos observar aqui? E aqui entra um ponto que é muito importante, que nós vamos voltar muitas vezes no estudo de Romanos nessa questão, sobretudo aí nos próximos capítulos, mas nesse momento já é importante a gente trazer isso para um início de debate, né? Se a salvação é pela fé, ou seja, se a salvação é pela fé, se eu sou justificado pela fé e não pelas obras, por que então eu serei julgado pelas obras? Veja se não tem um raciocínio aí. Eu estou dizendo porque essa é uma pergunta recorrente. Olha, eu tenho fé, eu recebi com fé, mas se eu sou justificado pela fé, por que que as minhas obras serão avaliadas? Por que que as minhas ações serão avaliadas por Deus naquele dia? E será que as minhas ações poderão me levar à condenação eterna ou à salvação eterna? Então, se as minhas ações levam, qual o resultado da minha fé? Qual o resultado da morte de Cristo? Então, isso cria um grande dilema na cabeça. Então, para deixar isso, vamos voltar mais vezes, nós vamos voltar com um pouco mais de profundidade nos próximos capítulos, mas observe esse ponto aqui, essa citação do John Stott. Diz assim, olha, a presença ou ausência da fé salvadora em nosso coração se mostra pela presença ou ausência de boas obras de amor em nossa vida. Ou seja, nossas obras devem ser consequências como consequência da salvação recebida. Por que eu estou dizendo isso? Porque, observe bem, por que eu vou ser avaliado pelas minhas ações, pelas minhas obras? Muitas vezes nós fazemos boas obras não necessariamente como fruto de salvação, ainda que estejamos firmes, por exemplo, e atuantes na igreja de Deus. Porque às vezes fazemos a obra pelo legalismo. Olha, é importante fazer, é mandamento de Deus. Olha, talvez o coração não queira, talvez não há uma disposição para fazer, mas por via das dúvidas, vai que Deus castiga, vai que eu seja cobrado por conta disso, então é melhor eu fazer. Será que seria esta a motivação correta? Ou, quando não se faz pelo medo de ser cobrado por Deus, às vezes se faz como uma forma de subornar o perdão divino. Não se engane, isso existe, existe muito. Não, muitas vezes não, a igreja não prega isso, mas a pessoa acaba fazendo isso por um entendimento errado. Às vezes se entrega a alguns caminhos inadequados e depois resolve se entregar a fazer obras de caridade, como se aquilo fosse apaziguar aquele erro cometido, sem considerar que é no arrependimento e no sacrifício de Cristo que se obtém perdão. Então, a qualidade e a motivação da obra, ela vai ser avaliada, ela vai ser cobrada. E, finalmente, chegamos, então, no último versículo, versículo 11, que diz, pois em Deus não há parcialidade, ou porque para Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, ninguém tem privilégio diante de Deus no julgamento. Não adianta falar que, olha, eu sou judeu, conheço a lei, olha, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou presbiteriano. Não tem, todos serão levados ao tribunal de Deus. Não há acepção de pessoas, todos darão contas. Então, Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele se revelou das mais diversas formas, de maneira natural, de maneira especial, para nós hoje em especial, tendo o Cristo revelado, o sacrifício de Cristo por nós, todo o Evangelho. Então, mas aqueles que, olha, ninguém pode alegar desconhecimento de Deus. Esse é o fato. Ninguém pode alegar desconhecimento de Deus. E Deus, então, não há essa parcialidade. Ah, você não, você tudo bem, você é da Igreja Batista, pode passar. Todos vão aparecer no tribunal de Deus. Então, o que é importante? Observar. A chave desse início aí, olha, portanto, és indesculpável. Estou lendo aqui outra versão. Ó homem, seja quem for. Olha que interessante essa versão aqui, a King James. Portanto, és indesculpável, ó homem, seja quem for. Quando? Quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Então, é esse ponto que Paulo está dizendo. Olha,
Para quem está errado, precisa consertar o teu erro. Se você não está cometendo aí, veja se você não está vivendo uma aura de religioso que comete os mesmos erros, mas condena, se sente à vontade para condenar os erros dos outros. Então, isso não é bom diante de Deus, não é bom para a igreja, não é bom para você, não é bom para nada, e tem consequências eternas. Tá bom? Essa foi a nossa aula de número 6, e eu, na medida do possível, gravarei as outras aulas para que aqueles que não puderam participar de todas possam ter aí o conteúdo e os que participaram possam ter um resumo. É isso aí, fique com Deus, um beijo no coração. Cantai ao Senhor.